Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da primeira temporada do programa Profissão Gestão. Aqui você vai descobrir estratégias para utilizar na sua jornada e se tornar um gestor de sucesso. Isso é, alcançar resultados, resolvendo problemas, com menos esforço e com menos tempo. O tema de hoje é como estruturar a sua gestão em 4 pilares. Quando a gente pensa na construção de pilares da gestão, a gente tem que pensar em quais são os pontos básicos, os alicerces de toda e qualquer estrutura de gestão. Ou seja, onde a gente tem que focar as nossas energias e como que a gente tem que focar nossas energias. Então, um dos problemas crônicos que a gente tem quando a gente pensa num sistema de gestão é, por vezes, gestores que são extremamente focados em resultados e aí esquecem que as pessoas é que fazem acontecer aqueles resultados. São extremamente focados em resultados, mas pensam a curto prazo e não pensam a longo prazo. E aí isso faz com que ele não tenha visão de carreira, isso faz com que suas ações e seu dia a dia não estejam alinhados com a estratégia do seu negócio ou da companhia que você trabalha. Além disso, quando a gente tem gestores focados apenas em resultados, sem cuidar, sem ter todo um cuidado com tudo que envolve o resultado final, que é o cliente sendo atendido, ele simplesmente pode entregar, porém não ter sucesso na sua entrega. Não basta que eu entregue o produto no prazo, eu tenho que entregar o produto com as condições que o cliente determinou de qualidade, eu tenho que entregar o produto conforme as especificações que ele pediu, prazo não é o suficiente, tá? Esse é só um exemplo das grandes características de problemas crônicos relacionados a falhas nesses pilares de gestão. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de lembrar: um líder, um gestor, uma gestão sólida é uma gestão que constrói com o time, é uma gestão presente, é uma gestão referência. Então, esses são pontos relacionados aos 4 pilares que eu vou construir com você nesse vídeo de hoje, nesse episódio de hoje, para que você entenda como que eles se conectam e como que eles podem se dividir para você conseguir gerar uma gestão de sucesso. Tá bom? Então, eu vou falar dos 4 pilares que compõem a gestão. Vou falar de um conceito aqui antes disso, tá? Porque esses 4 pilares são originais de uma gestão baseada numa filosofia, que é a filosofia Lean. O que é esse negócio, Andressa, de Lean, filosofia Lean? Lean, na verdade, é uma palavrinha em inglês que significa enxuto. Essa palavra foi instituída como uma espécie de apelido, vamos dizer assim, uma forma de chamar o sistema Toyota de produção, que fez muito sucesso, até hoje faz, mas lá atrás chamou muita atenção no mundo, lá nas décadas de 80, quando o mundo estava totalmente em queda e a Toyota simplesmente crescendo. Tá bom? O sistema Toyota de produção, que hoje a gente chama de Lean, ou Lean Manufacturing, com um princípio muito básico, que é o princípio de focar em redução de desperdícios, tá bom? É o princípio básico, que por trás dele vem uma série de outros princípios e culturas inerentes sim à cultura japonesa, onde nasceu a Toyota, que garantiram com que o sucesso da Toyota naquela época e até hoje fosse alcançado da forma que foi. Tá? Então hoje as empresas elas buscam aprender sobre todas as boas práticas, os líderes e as empresas, é claro, sobre todas as boas práticas que essa palavrinha-chave que é o Lean e o sistema Toyota de produção trazem. Então eu vou falar aqui dos 4 pilares básicos, dos 4 pilares como a gente constrói a nossa gestão. Então, quais são os 4 pilares da gestão Lean? Lean é uma referência de gestão de sucesso. Então, vocês vão sempre ver eu falando de gestão Lean. É um dos princípios que eu sigo ao longo da vida e é um princípio de sucesso. Qual é a base de tudo para eu começar a construir uma gestão? A base de tudo é a estratégia.
é através da estratégia que todo e qualquer resultado começa. É através da estratégia que eu vou determinar o que eu tenho que fazer e aonde eu tenho que chegar. O que efetivamente é a estratégia? A estratégia é o que liga o meu objetivo final, a minha missão, né, o topo da montanha que eu quero alcançar como companhia, como negócio, às metas que eu tenho que trazer, o resultado que eu tenho que alcançar. Então a estratégia nada mais é do que o como. Como que eu vou fazer para alcançar o topo da montanha, o grande objetivo que eu quero chegar a longo prazo, tá? A estratégia, ela transcreve o como, ela transcreve o passo a passo para eu chegar no meu desafio a longo prazo. Uma característica muito importante da gestão de sucesso antes mesmo de começar o ano, antes mesmo de startar ou definir qualquer meta, fazer uma análise geral e definir o que a gente chama de planejamento estratégico. Tá? Existem 3 parâmetros aí de planejamento estratégico. Existe o planejamento estratégico a longo prazo, que esse é o principal, tá? É o que a gente quer ser num tempo mais distante, né? É a nossa missão, é o que a gente alcança, é o que a gente vislumbra como o topo da montanha. Existe o planejamento a médio prazo e a curto prazo. O planejamento a médio prazo, normalmente, é um planejamento que a gente está traçando relacionado a melhorias que envolve uma estruturação maior, relacionada a alguma reestruturação, né, ou até estruturação de departamentos e áreas. Então pode ser, por exemplo, que demore mais de um ano. E o planejamento a curto prazo é o que a gente chama de um planejamento que dura ali em torno de um ano, é um ano vigente de trabalho. Só que esse planejamento a curto prazo, ele só existe se eu traçar um planejamento a longo prazo. E outra, não basta que esse planejamento a longo prazo e essas estratégias fiquem no mais alto escalão da gestão. Pelo contrário, esse planejamento a longo prazo ele tem que ser desdobrado. E não somente desdobrado em metas, né? Ele precisa ser desdobrado como forma de conhecimento. Tem que estar muito clara e alinhada com a sua gestão e com a sua equipe, aonde o seu negócio quer chegar. Qual é o grande objetivo do seu negócio? O seu negócio quer competir com algum concorrente? O seu negócio ele quer se tornar o maior do Brasil? O seu negócio tem ambições menores? Ele quer se tornar o maior do estado? O seu negócio ele quer mudar de nicho em tantos anos? Tem que estar muito claro para onde que o seu negócio está querendo caminhar, para que toda a sua direção, todas as suas metas, né, a sua estratégia, o como, esteja direcionado para o caminho certo. Se ele não estiver direcionado para o caminho certo, o que vai acontecer é que as suas metas serão definidas de forma errada e aí todo o seu trabalho, por melhor que seja, não vai chegar no resultado que a sua companhia, que o seu negócio espera. E aí você vai estar, e por mais que você esteja aplicando metodologias, engajando o time, fazendo tudo o que a gente espera de um bom gestor, de uma boa liderança, não necessariamente você vai estar chegando no resultado que o seu superior ou a sua companhia ou o seu negócio está esperando de você. Isso acontece não somente quando você está numa companhia grande, isso acontece também quando você está numa companhia menor ou, quiçá, quando você é dono da sua própria companhia. Por que acontece isso? Você precisa deixar claro para você mesmo como dono e para o seu time qual é o caminho que aquela empresa quer trilhar e aonde ela quer chegar. É isso que vai fazer com que todos os esforços e todas as energias sejam canalizados, sejam focados para um objetivo em comum. Após a definição da estratégia, a gente trabalha com o desdobramento de metas.
O desdobramento de metas, ele pode ser transcritos em metas de processo, que são as metas do nosso gerenciamento da rotina, e as metas de projeto. Um projeto pode ser que ele tenha uma meta definida baseada num indicador, pode sim, tá? E através da implementação de algo novo, mas também pode ser algo totalmente fora da curva, algo totalmente inovador, algo que não existe ainda no negócio e não existe ainda nos processos. Então, quando a gente pensa em desdobramento de metas, que nada mais é do que transcrever essa estratégia para o nosso dia a dia, a gente pensa sempre em processos de gerenciamento da rotina e projetos. Então, pode ser que eu, como gestor, eu tenha 2 projetos como meta e 3 indicadores principais de resultado, como a estrutura, né, de metas que foi definida para mim como resultado para a companhia. Algumas empresas chamam isso de contrato de objetivos, outras chamam de card de metas. Isso varia muito. O que é isso? Significa que lá no início do ano eu sei exatamente aonde eu tô e aonde eu quero chegar, e eu sei que ao longo de todo o ano eu vou trabalhar para alcançar aqueles resultados ali junto com o meu time, tá? Então a base de tudo para uma gestão tá bem direcionada, para uma gestão tá sólida, tá trilhando o caminho certo, definir muito bem a estratégia e isso estar alinhado com o planejamento a longo prazo. Qual é o segundo pilar? O segundo pilar são os processos, tá? Por que o segundo pilar são os processos? Porque por mais que as pessoas sejam imprescindíveis para a realização desses processos, as pessoas saem, as pessoas entram, os processos têm que se manter os mesmos. Então, antes de eu pensar nas pessoas, sim, eu preciso garantir que os processos estejam muito bem alinhados, muito bem desenhados. E aí existem diversos pontos que a gente precisa garantir dentro do pilar processos. Primeiramente, eu preciso entender, eu preciso mapear, preciso dominar quais são todos os processos da minha área, da minha responsabilidade como gestor. Após mapear os processos, eu preciso entender quais são as metas que estão relacionadas àqueles processos. Eu tenho toda uma definição de metas que foi baseada no pilar anterior. Se eu tenho essas metas, eu tenho que entender de onde serão originados esses resultados, de quais processos serão originados esses resultados. Mapeei os processos. Se eu mapeei os processos, eu preciso padronizá-los. Existe uma frase, né, de um dos grandes gurus aí do Lean, que é Taiichi Ohno, um dos engenheiros-chefes do sistema autorado de produção, que ele diz que o que não é padronizado não pode ser melhorado. Por que ele fala isso? Vamos pensar. Por que o que não está padronizado não pode ser melhorado? Você imagina que eu tenho um time com 5 analistas e cada analista faz o mesmo relatório de forma totalmente diferente. Uma faz por e-mail, o outro faz pelo relatório impresso e assina, o outro faz no Excel, o outro faz no Word, o outro coloca um cabeçalho, o outro não coloca o cabeçalho. Como que eu vou melhorar alguma coisa se eu não tenho um ponto de partida? Então, a padronização é um ponto básico, é um ponto crucial, é um ponto mínimo para que eu consiga pensar em melhorar processos, tá? Uma vez padronizados os processos, mapeados os processos tal como eles são, existem alguns conceitos básicos que a gestão Lean traz. O primeiro deles é a eliminação de desperdícios. A palavra Lean já significa eliminação de desperdícios porque significa enxuto. Então é isso que remete diretamente quando a gente pensa em gestão Lean. Então, ao longo desse mapeamento, ao longo das etapas do processo, você precisa buscar incansavelmente a eliminação de desperdícios, a eliminação de etapas do processo que não agregam valor para o cliente. Mas o que é isso, Andressa? O que é esse negócio de etapa que não agrega valor ao cliente? As etapas que não agregam valor ao cliente são as etapas cujo cliente não está disposto a pagar por aquilo ali. O que eu estou querendo dizer? Você imagina que eu estou falando de um centro de distribuição que embala produtos para entregar para os meus clientes. O que eu
cliente quer? O cliente não quer o produto dele intacto? O produto dele é entregue no prazo? Será que ele está disposto a pagar por uma embalagem mais cara e pagar mais caro na entrega por isso? Será que ele não quer o frete grátis e vai querer pagar um pouco mais sobre o transporte para fazer com que o produto chegue mais rápido? Pode ser que sim, pode ser que não. Então você precisa analisar ao longo de todas as etapas do processo em quais etapas o cliente enxerga valor e em quais não. É normal que existam etapas do processo que, apesar de não agregarem valor, são etapas necessárias. E nessas etapas a gente precisa garantir que sejam analisados todos os parâmetros necessários para que os desperdícios sejam eliminados. Existe referência no Lean de 7 desperdícios. São eles: superprodução, superprocessamento, espera, estoque, o transporte e a movimentação. Existe um 8º desperdício também, que é falado não na origem do Lean, que é o desperdício intelectual. Vou passar rapidinho, mas esse não é o assunto de hoje, tá? Esses desperdícios, eles envolvem características de um processo. O produto parado é um desperdício. A espera, né, problema crônico aí da comunicação, é uma forma de desperdício que a gente entende que ficar esperando o processo acontecer, ficar esperando uma informação é um grande desperdício. A grande movimentação de pessoas, de materiais, é um desperdício muito grande. Existe também o desperdício da perfeição, que a gente chama, que é o desperdício onde a gente busca auditar e controlar e revisar várias vezes o mesmo processo. Isso definitivamente não agrega valor. São as conferências e validações que a gente vai incluindo ao longo do processo, achando que vai melhorar para garantir a entrega para o meu cliente, mas na verdade a gente não está melhorando nada. Tá? Então são 7 desperdícios gerais que a gente vai falar um pouco melhor no próximo episódio. Então fica atento aí que no próximo episódio eu vou falar só deles. Fluxo contínuo. Fluxo contínuo é um ponto importante quando a gente pensa no pilar processos. O que é o fluxo contínuo, Andressa? Um processo que funciona em fluxo contínuo é um processo sem interrupções. O que é um processo sem interrupções? É um processo em que eu tenho o mínimo de espera possível. Eu sei que uma vez que eu entreguei a saída do meu processo, eu vou passar para a próxima etapa e a próxima etapa rapidamente vai processar até que o fluxo seja livre, fluido e contínuo para que chegue no meu cliente final da forma como ele solicitou, na quantidade que ele solicitou, com a qualidade que ele solicitou, no prazo que ele solicitou. Então, quando a gente pensa muitas das vezes, por exemplo, num fluxo de informações, tanto operacional quanto administrativo, a gente, por exemplo, no administrativo, a gente vê uma caixa de e-mail enorme. As nossas demandas ficam paradas numa caixa de e-mail. A gente vê sistemas de atendimento de chamados, né, de solicitações, por exemplo, que você define uma SLA, que é um acordo de nível de serviço, nada mais é do que o prazo em si. Você define esse acordo de nível de serviço de 4 dias, quando na verdade você poderia responder no mesmo dia, se você organizar o fluxo contínuo dentro do seu processo. Na operação, a gente vê é até mais claro de enxergar, né, o produto parado na mesa, o produto parado no chão, o estoque. Esse é um tipo de desperdício. Então, o fluxo contínuo significa você zelar pelo faz um, entrega um, faz um, entrega um. Fluxo sem interrupções no seu processo para chegar no cliente final no tempo que ele solicitou e com a qualidade que ele solicitou. Depois a gente tem um outro conceito, que é o conceito de sistema puxado. Qual é o conceito de sistema puxado? O conceito de sistema puxado, diferentemente do empurrado, é você produzir apenas quando o cliente solicita. Existe uma cultura em alguns nichos, né, em algumas empresas, que a gente tem que produzir bastante para fazer estoque,
para, se o cliente solicitar, eu ter em casa, eu ter o estoque lá de segurança. Existe uma diferença muito grande entre estoque de segurança, que é sim importante. Estoque zero é uma coisa que tem que sim estar como um objetivo, mas a gente sabe, né? A gente tem ciência que é algo muito difícil de conseguir, mas o sistema puxado, o que ele faz? Ele faz com que eu reduza o estoque ao mínimo. Ele faz com que eu crie toda uma estrutura para pegar o input do cliente. O cliente quer que eu produza um carro, então eu vou alimentar a linha de produção apenas com as peças para produção daquele carro que o cliente quer, daquele pedido que o cliente quer, naquela hora que o cliente quer. E não vou encher o meu pátio de carros para fazer com que no momento que ele queira eu o atenda. Isso pode gerar uma série de problemas. Estou trazendo para a realidade operacional, porque fisicamente é mais fácil de enxergar. Mas no office, que a gente chama que é o escritório corporativo, a realidade é a mesma. A gente diversas vezes adianta informações. Um exemplo muito claro é a série de indicadores que os nossos analistas emitem, mandam por e-mail e sequer ninguém está olhando. Tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. O sistema puxado é produzir somente quando necessário, é produzir somente quando o cliente solicita. A gente tem o Judoka, que eu vou falar disso um pouco mais pra frente, mas é o conceito de sempre buscar a autonomação. É autonomação, eu não tô falando automação. O que é essa autonomação, Andressa? Essa autonomação significa fazer com que os meus processos, eles tenham dispositivos em que o meu operador, o meu funcionário, ele rapidamente consiga acionar e fazer com que o problema não aconteça. Tá? Então é uma forma simples e prática que está muito mais aderente, sim, ao mundo operacional, tá? Mas é uma forma de fazer com que o operador, o dono do processo da máquina, ele rapidamente consiga identificar o problema e parar o processo para que o erro não se estenda ao longo da linha de produção. E um último conceito aí que está dentro desse pilar é fazer com que tudo isso esteja à vista. Os seus resultados, eles têm que estar à vista. As ações que estão sendo tomadas, as melhorias de processo, elas têm que estar à vista. Na operação, quando a gente pensa em gestão à vista, a gente pensa assim naqueles quadros enormes e coloridos, e isso é imprescindível. As reuniões têm que ser feitas na frente desse quadro, tem que ser fácil de preencher, tem que ser fácil de visualizar. Qualquer pessoa leiga, no momento que chega nesse quadro, tem que entender claramente o que está sendo passado ali. Mas também pode e deve ser feita a gestão à vista no corporativo, nos lugares onde eu não tenho quadros físicos de gestão à vista. Como que eu faço isso, Andressa? Eu faço através de uma série de aplicativos e plataformas e até mesmo o próprio Excel, que a gente está tão habituado a usar, dá para fazer dashboards. A grande importância aí de fazer gestão à vista não é somente você montar um quadro ou você montar um dashboard lindo, todo preenchido e colorido com todos os indicadores da área. Não existe gestão à vista sem gerenciamento da rotina. Uma gestão à vista ela é construída para que a rotina, para que os resultados sejam geridos através de um formato que é mais de fácil entendimento, um formato que é mais visual. É isso que a gestão à vista traz como proposta. Gerir seus resultados de forma visual, de forma que todos consigam enxergar para onde a gente está indo e todos consigam enxergar e compartilhar ações em conjunto para chegar no resultado final, que é o que um gestor espera. Garantir com que todas as suas metas sejam alcançadas ali, metas que foram traçadas lá na base, quando o planejamento a longo prazo foi definido, quando a estratégia foi definida. Então, o primeiro pilar é a estratégia, o segundo pilar é o processo, são os processos. O terceiro pilar são as pessoas. Não existe processo funcionando sem pessoas. Por mais automatizado que sejam os processos, não existem processos, não existe resultado sem as pessoas.
Então, depois de organizar o seu processo, e quem vai organizar são as pessoas, depois de organizá-lo, a gente precisa cuidar da nossa responsabilidade como líder, como liderança. Nossa responsabilidade como liderança, ela vai muito além de simplesmente alcançar o resultado. Alcançar o resultado é só a consequência. A gente tem uma responsabilidade muito grande, que é fazer com que o meu time seja treinado, fazer com que as estratégias que foram traçadas estejam 100% alinhadas com o meu time tem que estar ciente, 100% alinhado de para onde a gente está indo, aonde a gente quer chegar. Depois disso, da mesma forma como eu, gestor, tenho minhas metas definidas, eu preciso sim definir a meta do meu time. Não necessariamente só de forma qualitativa é suficiente eu mostrar para eles qual é a estratégia da empresa. Eles precisam saber qual é a meta deles também, numérica. Pode ser sim que eu tenha a mesma meta do meu time, a minha. Pode ser que não. Pode ser que eu tenha uma meta de resultado e o meu time tem uma meta de processos. Isso vai variar de acordo com a sua equipe, de acordo com o seu negócio. Mas é imprescindível que ele tenha metas claras. E aí você começa a entrar na participação do seu time dentro do seu processo. Um gestor, ele é responsável por cuidar, por gerir os processos e não executá-los. O problema crônico que a gente vê aí são gestores executores e gestores que não gerem seus processos. E por que eles são executores? Por diversos motivos. Quais são os diversos motivos? Talvez ele seja centralizador e não confie no time. Talvez o time não esteja capacitado para realizar aquelas atividades e aí o gestor acha que não tem tempo para capacitar o time. Pode ser que aquele time esteja desestimulado e o gestor está tomando a frente e executando para garantir que o resultado seja alcançado. Pode ser que o time esteja sobrecarregado e por isso o time não está dando conta e o gestor entra como executor também. Então esses 4 motivos são os mais tradicionais. E aí, gente, tudo isso é responsabilidade da gestão. Todos esses pontos críticos são responsabilidade da gestão. A gente precisa entender que a gente precisa determinar tempo de qualidade para cuidar do nosso time. 1 hora de treinamento não é 1 hora que você vai entregar menos resultado. É 1 hora que você vai desenvolver o seu time para gerar muito mais resultado. Horas de trabalho para você nivelar a carga da estrutura do teu time, para você reorganizar as responsabilidades, entender, mergulhar, analisar por que tem alguém sobrecarregado ali e revisar as atividades. Esse trabalho é um trabalho que vai gerar muito mais resultado do que você ficar focado ali e dizer, não tenho tempo de organizar o time, não tenho tempo de fazer essa reunião de time, não, para entender o que cada um está sobrecarregado, vamos tocando e a gente vai conseguindo. Então a gente, como líder, a gente vai passando por cima dos problemas com a justificativa de não ter tempo para resolvê-los. Quanto menos tempo você gastar agora para resolver os problemas relacionados ao seu time, mais tempo você vai demorar a chegar nos seus resultados. Então essa é uma premissa que a gente tem que tomar. Um líder, e quando a gente fala de uma liderança Lean, né, estamos falando dos 4 pilares da gestão Lean. Um líder, ele tem que ser entendido como um sensei. O que é um sensei? Um sensei é um professor. Um sensei é o que a gente chama de professor nas artes marciais. Vocês já assistiram, se você não pratica aí uma arte marcial, você já percebeu o respeito que os seus alunos têm perante o seu sensei, perante o seu professor de artes marciais? É um respeito admirável. Por que existe respeito? Porque todas as coisas boas e todas as coisas que não devem ser feitas, o sensei, ele passa para o seu time. O sensei é responsável por garantir que ele alcance o resultado. O sensei é responsável por passar toda a cultura relacionada àquela arte marcial. O sensei, ele cuida do seu time, né? Eu ouvi uma publicação de uma frase esses dias que falava: por acaso você todo dia pergunta ou
em qualquer variação de humor, você pergunta para o seu time, para os integrantes do seu time, você tá bem? Se não, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Nós precisamos cuidar do nosso time. Pessoas são pessoas assim como nós. Tem dia que a gente vai estar super bem, tem dia que a gente vai estar super mal. E a gente precisa cuidar desse time. Será que esse time está engajado? Será que esse time ele foi treinado? Será que a gente não está cobrando demais sem treiná-los? Então, quando a gente pensa em pessoas, a gente precisa treinar essas pessoas para estarem engajadas e, consequentemente, cuidar dos seus processos. Todos esses pontos que eu passei em processos de eliminação de desperdícios, fluxo contínuo, sistema puxado, tudo isso é puxado, né, é animado pelas pessoas que executam seus processos. Não deveria ser partir do gestor a necessidade de uma melhoria de processo. Uma vez que seu time sabe quais são as suas metas, uma vez que seu time está ali engajado, determinado, vai partir dele. Quem melhor do que o operador, quem melhor do que o funcionário para saber e apontar o que deve ser melhorado no processo. É ele que está ali no dia a dia, é ele a melhor pessoa para saber e é ele que você, gestor, precisa ouvir para chegar no resultado que você espera. Só que para que você consiga ouvi-lo, você precisa fazer com que ele tenha confiança em falar. E isso parte de você. Essa relação de confiança tem que partir de você ter canal aberto, de você desenvolver o time, de você fazer com que ele se sinta seguro e responsável por aquele resultado, tanto quanto ou mais que você. Tá? Então, no pilar pessoas, é um pilar totalmente de responsabilidade da liderança. A liderança tem que sim assumir uma posição de professor, uma posição de sensei, de coaching, qualquer que seja o nome que você queira chamar, para que sua equipe esteja treinada e engajada o tempo todo. E no topo da montanha, a gente vai chegar no que a gente chama de resolução de problemas. O topo da montanha nada mais é do que você alcançando os resultados que foram traçados lá na base. Os resultados que foram almejados e determinados como desafio, como planejamento estratégico lá na base. A resolução de problemas traz, os processos e as pessoas e junto com ela uma série de metodologias. O que são metodologias? Metodologias nada mais são do que passo a passo, etapas que você deve cumprir para chegar no seu resultado. Então, quais são as metodologias importantes que a gente tem aí? E na verdade, muito mais que metodologia, princípios. Quais são os princípios que a gente tem que pensar quando a gente pensa em resultado, em resolução de problema? Melhoria contínua e aprendizado. O que é melhoria contínua e aprendizado? O que isso quer dizer? Quer dizer que, uma vez que eu entendi qual é o problema, aonde que esse problema ocorre nesse processo, eu preciso melhorá-lo. E aí eu vou trazer esse processo que estava no estado atual para um novo estado futuro. Só que esse novo estado futuro, ele precisa ser entendido como o atual. Se eu melhorei, se já padronizei, se está tudo funcionando, ele não é mais futuro. Eu tenho que fazer com que aquilo ali seja absorvido a ponto do meu time entender que aquilo ali já faz parte do meu dia a dia, já é assim que o meu processo funciona. Só que se eu tenho uma mentalidade voltada para a melhoria contínua, a cada ciclo, a cada oportunidade de revisão do processo, eu vou encontrar mais problemas. E aí eu vou subindo uma escadinha. O meu processo ele vai sair de um estado futuro, de um estado atual para um estado futuro, que vai se tornar um novo estado atual e um novo estado futuro de novo. E eu vou subindo uma escadinha até que esse processo se torne um processo de excelência. E eu vou te falar que sempre tem coisa para melhorar. Então, por mais que a gente tenha um processo de excelência, a gente sempre vai encontrar uma oportunidade. O aprendizado nada mais é do que você aprender com os erros e padronizar os acertos. E aí você faz um ciclo de melhoria contínua nesse contexto. Existem algumas palavrinhas em japonês que a gestão Lean traz dentro dessa caixinha, né, de mentalidade de melhoria contínua e aprendizado. A primeira é o Kaizen. Kaizen, para o Japão, né, para o sistema Toyota de produção,
ele é entendido muito mais como uma filosofia, como um mindset. Só que, conforme o mundo ocidental foi amadurecendo isso, a gente começou a transcrever Kaizen numa forma de melhorar processos. Vai ter um episódio também bacana para você entender mais como fazer. Mas Kaizen, basicamente, é você ter a mentalidade voltada para a melhoria contínua, para melhorar processos. Tem o Nemawash, que significa você respeitar as pessoas e garantir que as soluções, as propostas de melhoria sejam um consenso, não seja algo que eu, gestor, sentado no computador ali, ou somente olhando para o processo, ache que tem que fazer assim e agora vai ser essa ação que a gente vai tomar. Não, em hipótese alguma. De novo, quem melhor do que as pessoas que executam um processo para saber o que é melhor para melhorá-lo? Então, Nemawash significa você entrar num consenso com todo o time envolvido e tomar as ações de acordo com o que o time está propondo e não unilateralmente. Existe também uma palavrinha, duas palavras que vocês vão me ouvir falando muito, mas principalmente a palavra Gemba. O que é o Gemba? O Gemba é uma palavra em japonês que significa o local onde as coisas acontecem. E aí você pode chamar também de o local onde o problema acontece. É o local onde o processo está sendo realizado. Quando a gente pensa no mundo operacional, na indústria, num centro de distribuição, numa linha de produção, é ir lá no chão de fábrica, na frente da máquina, onde o operador ele manuseia a máquina, manuseia as ferramentas. Quando você pensa no escritório, no mundo office, né, corporativo, você precisa olhar o sistema funcionando junto com o seu funcionário. Você precisa sentar do lado dele e entender etapa a etapa o que acontece, aonde que ele erra, por que ele erra, aonde que tem problema. Então, o local onde as coisas acontecem, o Lean, é claro, nasceu lá na indústria, mas é a tela que você acessa, é a máquina que você opera, é onde o problema acontece. E o Genchi Butsu nada mais é do que vá ver. É você ir até o Gemba e olhar com os seus próprios olhos e tirar suas próprias análises do que está acontecendo. É você ser um gestor atuante, um gestor participativo, um gestor que fomenta que as melhorias sejam propostas e sejam levantadas pela própria equipe, pelo próprio time que executa aquele processo. Então, esses são os 4 pilares do Lean. Quais são eles? Vamos repassar. Os 4 pilares do Lean são a estratégia, que é o planejamento a longo prazo, é onde vão ser as metas que vão ser transcritas e vão te direcionar para o seu resultado. A gente tem o pilar de processos, que é o segundo pilar mais importante, onde a gente vai garantir que os padrões sejam criados, que os processos sejam revisados. E a gente tem o pilar de pessoas, são as pessoas que executam os processos, as pessoas que garantem que o resultado vai ser alcançado. Então, nesse pilar, a gente tem que ter muito cuidado de se desenvolver como um líder sensei, um líder professor, um líder referência para o seu time, e a consequência vai ser uma equipe treinada e engajada. E no topo dessa pirâmide, a gente tem a resolução de problemas, um mindset que tem que estar enraizado dentro da sua cabeça como um gestor de sucesso, que é a mentalidade de melhoria contínua e aprendizado. Então, esses são os 4 pilares do Lean. Esses 4 pilares vão fazer com que você tenha um mindset, uma estrutura de gestão sólida, uma estrutura de gestão onde todos os parâmetros e tudo que é básico para você conseguir se estruturar muito bem e chegar nos resultados serão atendidos com certeza. Nos próximos episódios a gente vai entrar um pouco mais em detalhe em alguns conceitos aqui chaves, mas esses 4 pilares são muito básicos, você tem que ter isso como direcionador dentro da estruturação da sua gestão. Chegamos ao final do segundo episódio da primeira temporada do programa Profissão Gestão e hoje você descobriu algumas estratégias para utilizar na sua jornada e se tornar um gestor de sucesso. Isso é, alcançar resultados, resolvendo problemas com menos esforço e com menos tempo. Eu sou a Andressa Magnago, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Coloca aí no comentário de onde você é, se você tem alguma dúvida,
porque através dele eu vou conseguir entender aonde que eu tô chegando e principalmente trabalhar nos próximos vídeos para sanar as dúvidas de vocês.